Olá, me chamo Vitória Almeida, sou graduanda em Letras, Língua e Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas, faço parte do grupo de estudos de Relações de Gênero, Poder e Violência em Literatura de Língua Portuguesa da professora doutora Anícia Petrecelli Zúculo, e é sob orientação dela que eu apresento esse trabalho intitulado Mães de Prisioneiros Políticos, um breve retrato de resistência em Nunca Houve um Castelo, de autoria de Marta Batalha, no qual, a partir de recortes da referida obra, eu pretendo falar um pouco sobre a resistência das mães de prisioneiros políticos da ditadura militar que se instaurou no Brasil em 64 e sobre as mudanças que ocorreram no cotidiano delas a partir do momento que elas souberam do aprisionamento de seus filhos. Então, na obra de Marta Batalha, nós vamos ter a figura de Odete. Odete é mãe de Roberto Batista, um rapaz de aproximadamente 20 anos e que, a pedido de um amigo que fazia parte de uma organização de esquerda, ou seja, de um grupo de resistência contra a ditadura militar, alugou um apartamento para servir de fachada para abrigar guerrilheiros procurados pelo regime. Roberto, que de envolvimento com a organização só tinha ali o papel de alugar o apartamento, o espaço para servir de fachada, acabou sendo preso como guerrilheiro quando a polícia invadiu o espaço e o encontrou lá. Odete, que fazia um tempo não tinha nenhuma notícia do filho, não recebia nenhuma ligação dele, vai até o novo apartamento do filho e, chegando lá, entra em estado de desespero total ao ver as condições do apartamento e que o filho não estava lá. A partir de então, ela começa a procurar pelo filho em hospitais, cadeias, necrotérios, entra em contato com os amigos do filho para saber se eles tinham alguma notícia, o que foi em vão, porque eles não sabiam dizer nada, até que ela encontra o nome de Roberto listado entre os prisioneiros do DOI-CODE, que serviam ali, que funcionavam como centros de tortura contra os opositores da ditadura militar. Ao que se parece, Odete não tinha conhecimento do envolvimento político do filho com esses movimentos, com essa organização, e era uma prática comum, era comum na época da ditadura militar que os pais dos prisioneiros políticos não tivessem conhecimento do envolvimento dos filhos com esses movimentos, de resistência. Só iam saber a partir do momento que os filhos desapareciam e tinham posteriormente seus nomes divulgados entre os prisioneiros políticos do DOI-CODE, isso quando era utilizado o nome que os pais davam aos filhos, porque muitos desses guerrilheiros, muitas dessas pessoas que entravam para esses movimentos de resistência acabavam adotando codinomes. Odete, então, passou aí todos os dias ao quartel no qual o filho estava detido para tentar falar com ele, para tentar obter notícias dele, o que foi em vão, porque depois de um tempo, depois de repetidas insistências, os guardas passaram a ignorar completamente a figura de Odete. E Odete ficava ali o dia todo em frente ao quartel, e isso pode ser encarado como uma forma de resistência, como uma forma de persistência, porque ela olhava para os guardas, ela olhava para os militares como se dissesse: olha o que vocês estão fazendo com a minha família, olha o que vocês estão fazendo com o meu país. Ou seja, de certo modo, ela estava ali se posicionando politicamente frente a uma situação de opressão, frente a uma situação de repressão. Ela ressignificou o posicionamento político dela, como muitas mães de prisioneiros políticos fizeram a partir do momento que tiveram seus filhos detidos pelo regime militar, ao buscar lutar pela liberdade de seus filhos e tentar denunciar as atrocidades que estavam sendo cometidas dentro daqueles centros de tortura. E esse passou a ser o cotidiano de Odete. Ela saía todos os dias em busca de notícias do filho e tentava também denunciar as atrocidades que estavam acontecendo, a situação toda que estava acontecendo na família dela, Para isso, ela entrava em contato com pessoas que poderiam ajudar nesse processo de libertação e nesse processo de denúncia. Além disso, e aliado a isso, houve também uma inversão dos papéis socialmente incutidos para a figura feminina e para a figura masculina dentro do ambiente doméstico. Odete, que antes ficava em casa cuidando dos afazeres do lar, cuidando de tudo, passou a sair, passou a lutar, tomar a frente desse processo de libertação do filho, enquanto Odair, o pai de Roberto, ficava em casa cuidando do lar e esperando notícias, algum telefonema com notícias do filho. E situação similar a essa aconteceu em muitas famílias brasileiras, porque as mães tomaram a frente desse processo de denúncia, desse processo de busca pela libertação dos filhos, enquanto que os pais, por falta de reação diante dos acontecimentos que estavam ali acontecendo, acabaram se restringindo ao ambiente doméstico. Assim sendo, a situação aqui explicitada, apresentada pela figura de Odete, mostra parte da força, da determinação de milhares de mães, de mulheres consideradas o sexo frágil diante da sociedade, em uma situação de opressão, de repressão que se instaurou no regime militar. Mulheres que foram à luta e se posicionaram politicamente dos mais variados modos, em prol de seus filhos, em prol de suas filhas, em um contexto, em uma situação em que simples atos como cantar era motivo de coibição da parte dos opressores que estavam no comando do país. E essa foi minha apresentação. Obrigada pela atenção.